Esse caso aqui é muito assustador, porque uma jovem estava dormindo na casa de uma amiga quando ela foi sequestrada. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário dando a sua opinião sobre esse caso aqui. E não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Brianna Zunino Denison nasceu no dia 29 de março de 1988. Ela cresceu em Reno, Nevada. Quando ela tinha apenas 6 anos, recebeu a chocante notícia de que seu pai tinha falecido. Após isso, ela se tornou inseparável de sua mãe. Como Bridget, mãe dela, recordou mais tarde. Tivemos que nos unir. Ela se tornou muito protetora comigo. E por um bom motivo. Porque eu era tudo o que lhe restava. Em junho de 2006, ela se formou no ensino médio, mas ainda não tinha certeza do que queria para seu futuro. Então, ela passou 2 anos trabalhando e explorando suas opções, antes de decidir que queria ir para a faculdade. Ela pensou bastante e escolheu a Universidade em Santa, na Califórnia. Apesar de ser muito difícil se separar de sua mãe, ela precisava seguir seu sonho e começou o curso de psicologia. Em Santa Bárbara, as coisas deram muito certo para ela. Ela estava indo muito bem nas aulas, havia construído um círculo próximo de amigos e estava em um relacionamento. Ela sempre mantinha contato com a sua mãe. As férias de inverno de janeiro de 2008 prometiam ser especialmente emocionantes. Brianna planejava ir a um festival de snowboard com seus amigos de sua cidade natal, uma oportunidade perfeita para se reconectar com antigas amizades enquanto aproveitava as atividades que amava. Ela havia planejado meticulosamente o fim de semana, inclusive fornecendo à mãe um roteiro detalhado dos eventos que planejava participar. Ela sempre avisava a mãe sobre o que iria fazer. No sábado, 19 de janeiro de 2008, Brianna havia passado a tarde lavando roupa na casa de sua mãe antes de irem assistir a um filme juntas. Apesar de estar resfriada e não se sentir muito bem, Brianna estava em dúvida se deveria comparecer ao show marcado para aquela noite. Sua mãe, percebendo a decepção da filha, a incentivou a ir. Então, às 9 horas da noite, Brianna saiu de casa e foi para o show. Brianna compareceu ao show com sua amiga Kate Hunter, de quem ela era amiga desde o ensino médio. As duas jovens se encontraram com outra amiga, a Jessica, que era colega de quarto de Kate, e juntas pegaram um ônibus para uma festa que iria acontecer em um hotel da cidade. O trio estava se divertindo muito, dançando e comemorando o reencontro durante aquelas férias. À medida que a noite avançava, Jessica decidiu voltar para casa, mais ou menos à meia-noite. Enquanto Jessica voltou para casa, a Kate e a Brianna continuaram se divertindo e comemorando até de madrugada. Por volta das 13h30, finalmente decidiram encerrar a noite e pegaram uma carona com uma outra amiga para a casa de Kate, na Mackay Court, a poucos passos do campus da Universidade de Nevada, em Reno. A casa onde a Kate estava hospedada era uma casa muito grande, com vários quartos, e funcionava mais ou menos como se fosse um hotel. Era tudo liberado ali, as pessoas entravam e saíam, visitavam seus amigos, e com isso as portas nunca eram trancadas. Era um local muito agradável em que os amigos se encontravam ali para conversar um pouco. Ao entrar no quarto da amiga, ela decidiu dormir no sofá, pois teria mais espaço. O sofá ficava à vista da porta da frente com as janelas, que, como todas as outras portas da casa, permaneceu destrancada durante toda a noite. Às 4 horas da manhã, as duas amigas se despediram, com Kate subindo para o quarto e Brianna se acomodando no sofá com um travesseiro e um cobertor. Às 4h23, ela enviou uma mensagem para o namorado e depois caiu no sono. Então, no dia seguinte, a Jessica e a Kate acordaram e foram até a cozinha preparar o café da manhã. Foi nesse momento que elas olharam para o sofá e não encontraram a Brianna. Isso era muito estranho, porque ela não tinha avisado aonde iria
e elas ficaram com uma sensação de que alguma coisa ruim tinha acontecido. Inicialmente, elas pensaram que a amiga pudesse ter subido e ido para um dos quartos que estava vazio. A Kate então bateu na porta do quarto às 9h45, chamando a Brianna, mas não houve resposta. Então, ela abriu a porta e viu que sua amiga não estava lá. Seu celular estava no sofá, seus sapatos estavam lá, sua bolsa com toda a sua vida estava lá. Mas Brianna havia sumido. Ela tinha ido para a cama vestindo apenas uma regata, e com o frio congelante e a neve lá fora, era óbvio que ela não tinha saído voluntariamente. Então Kate viu algo que a deixou preocupada. O travesseiro que ela havia dado a Brianna estava manchado de sangue. 2 pequenas manchas e um respingo que contavam uma história de violência. Kate imediatamente ligou para Bridget, chorando histericamente ao relatar que havia sangue no travesseiro de Brianna. O cobertor que ela usava naquela noite foi encontrado jogado na cozinha. Logo depois, a polícia foi chamada. A investigação inicial da cena do crime revelou evidências cruciais que se tornariam centrais para o caso. O sangue no travesseiro foi testado e confirmado como sendo de Brianna. Os legistas determinaram que ela havia sofrido um ferimento com sangramento na boca, na garganta ou no nariz, enquanto seu rosto era pressionado com força contra o travesseiro. As evidências de DNA contaram uma história ainda mais assustadora. Um perfil masculino desconhecido foi encontrado na maçaneta da porta dos fundos, fornecendo aos investigadores a primeira pista para o autor do crime. Mas a investigação enfrentou imediatamente um obstáculo. O gabinete do xerife do condado de West Shore tinha um acúmulo de 3.000 amostras de DNA que precisavam ser processadas, e sem financiamento adicional, poderia levar meses para processar todas elas. Em uma demonstração sem precedentes de apoio comunitário, moradores e comerciantes locais se uniram, arrecadaram mais de $150 mil em apenas alguns dias para agilizar o processamento do DNA. Apesar desse esforço, nenhuma das amostras existentes correspondia ao perfil encontrado na cena do crime. À medida que a notícia do desaparecimento de Brianna se espalhava, ficou claro que o caso havia chamado a atenção não apenas de Reno, mas de todo o país. Outdoors eletrônicos pela cidade, que normalmente anunciavam artistas e eventos, começaram a exibir a foto de Brianna. Pessoas em toda a comunidade usavam fitas azuis em apoio à família. Bridget, apesar de sua angústia, tornou-se o rosto público das buscas, trabalhando incansavelmente com a mídia para manter o caso de sua filha em evidência. O FBI, juntamente com investigadores do Centro para Crianças Desaparecidas e Exploradas, juntou-se à busca. Unidades K9 vasculharam a área enquanto helicópteros sobrevoavam. Uma recompensa foi oferecida por qualquer informação que levasse ao retorno seguro de Brianna. A resposta da comunidade foi impressionante. Centenas de voluntários se juntaram às buscas organizadas, verificando bueiros, vasculhando campos, rios e valas sob o frio intenso. À medida que a investigação se aprofundava, um padrão perturbador começou a surgir. Os detetives perceberam que as evidências de DNA do caso de Brianna correspondiam a 2 agressões sexuais anteriores ocorridas perto do campus da Universidade de Nevada, no final de 2007. A primeira agressão ocorreu em 13 de novembro de 2007, quando uma estudante de 21 anos foi agarrada por trás em um estacionamento e jogada no chão sob a mira de uma arma. O agressor fugiu quando ela gritou, aparentemente deixando cair um pacote de preservativos enquanto corria. O segundo ataque foi ainda mais violento. Em 16 de dezembro de 2007, uma estudante de intercâmbio de 22 anos foi agarrada por trás, em frente à sua casa. Teve o nariz e a boca cobertos até perder a consciência. E em seguida foi abusada sexualmente na caminhonete do agressor. A vítima conseguiu fornecer detalhes cruciais sobre o agressor e seu veículo. Ela o descreveu como um homem branco com seus braços bronzeados, dirigindo uma caminhonete com um rádio característico com luzes vermelhas e azuis e um sapatinho de bebê no chão. A polícia também o conectou a uma tentativa de arrombamento na casa de outro estudante, onde alguém tentou forçar a entrada pela porta dos fundos. Todos esses incidentes ocorreram em um raio de 4 quarteirões, sugerindo que o agressor conhecia muito bem a área. A polícia divulgou um retrato falado e uma descrição do suspeito. Um homem branco, com idade entre 28 a 40 anos, entre 1,68 e 1,83 de altura, dirigindo um SUV
ou uma caminhonete com cabine estendida. O trabalho investigativo revelou padrões de comportamento perturbadores que retratavam um predador calculista. O agressor guardava as roupas íntimas de suas vítimas como troféus, que ele então deixava deliberadamente em cenas de crimes subsequentes, como um cartão de visita. Esse detalhe, inicialmente mantido em segredo do público, sugeria alguém que estava provocando as autoridades. Mais de 5.000 denúncias foram recebidas de cidadãos preocupados e mais de 700 homens forneceram voluntariamente suas amostras de DNA. Mais de 300 voluntários participavam regularmente das buscas, incluindo 1.700 pessoas que ajudaram a cobrir uma área de 250 km² durante o período em que Brianna estava desaparecida. A investigação assumiu as características da maior caçada humana da história de Reno. As agências policiais federais, estaduais e locais trabalharam 24 horas por dia, com mais de 40 detetives designados para o caso. Cada pista foi investigada e todas as possibilidades foram exploradas. A descoberta que finalmente resolveria o caso veio de uma fonte inesperada em 1º de novembro de 2008. Uma mulher contatou a linha direta com informações sobre o ex-namorado de sua amiga, que mudaram tudo. A amiga havia confidenciado que havia encontrado roupas íntimas femininas na caminhonete do ex-namorado durante sua mudança para o estado de Washington, e a reação dele, quando questionado sobre o assunto, foi extremamente suspeita e perturbadora. O ex-namorado em questão era James Michael Biela, de 27 anos, operário da construção civil e ex-fuzileiro naval que morava na região de Reno desde 2002. Seus antecedentes imediatamente levantaram suspeitas para os investigadores. James certa vez pegou uma faca e ameaçou um vizinho durante uma briga com a ex-namorada. Ele foi preso e se declarou culpado da ameaça de faca em 2003, mas como a acusação era uma contravenção, nenhuma amostra de DNA foi coletada. O que os investigadores descobriram mais tarde é que este não foi um crime aleatório. James morava na região de Reno, a apenas 5 minutos de carro da casa em Mackay Court, onde Brianna dormia. Ainda mais perturbadora, a casa ficava a apenas 150 metros do apartamento onde uma mulher foi atacada em dezembro. Essa proximidade não era apenas uma coincidência, revelava um predador que vinha perseguindo o mesmo bairro, aprendendo seus ritmos e vulnerabilidades. Sua familiaridade com a região era ainda mais profunda. Como operário de construção civil, James havia trabalhado em projetos de construção no campus da universidade, o que lhe conferia um conhecimento profundo do ambiente universitário, onde todas as vítimas viviam e estudavam. Ele conhecia as ruas, os padrões de moradia estudantil e a pouca segurança que tinha na área. Durante meses ele vinha observando, aprendendo e intensificando seus ataques dentro desse pequeno raio. Talvez o mais perturbador de tudo seja que evidências encontradas em seu computador revelaram mais tarde que James havia se tornado obcecado em investigar seus próprios crimes. Após o desaparecimento de Brianna, os investigadores encontraram milhares de buscas na internet em seus computadores com termos como Brianna Dennison, sequestro e estrangulamento. O que deixou os policiais ainda mais convencidos de que James era o responsável pelo desaparecimento foi o seu comportamento após o corpo de Brianna ter sido encontrado. Em 16 de fevereiro de 2008, um relatório de autópsia confirmou que o corpo encontrado em um campo perto de um parque empresarial em Reno era de Brianna Dennison. Ele foi encontrado apenas vestindo meias. Logo após a descoberta do corpo, James deixou repentinamente seu trabalho na construção civil, vendeu seu carro e se mudou para o estado de Washington. Seu antigo supervisor testemunhou mais tarde sobre uma conversa assustadora que tiveram em 15 de fevereiro de 2008. O mesmo dia que o corpo de Brianna foi encontrado. Quando o chefe perguntou a James como se sentia em relação à descoberta, ele respondeu com um sorriso. Ela provavelmente merecia isso. Quando os detetives falaram com James pela primeira vez no telefone, sua resposta foi reveladora. Ele não perguntou sobre por que estava sendo investigado, uma reação incomum para alguém supostamente inocente. Quando os policiais o encontraram pessoalmente, ele se recusou a fornecer uma amostra voluntária de DNA e mentiu sobre seu paradeiro durante o desaparecimento da Brianna, alegando que estava com a namorada, quando ela posteriormente confirmou que isso era uma mentira.
A chave para o caso veio do filho de 4 anos de James. Quando a sua ex-namorada autorizou a polícia a obter uma amostra de DNA da criança, os resultados forneceram a prova que os investigadores precisavam. O teste de DNA familiar mostrou que o pai biológico do menino era certamente a mesma pessoa que havia deixado evidências de DNA na cena do crime e nos locais das agressões anteriores. Em 25 de novembro de 2008, James Biella foi deixar o filho em um centro infantil em Reno e foi detido. Uma amostra de DNA confirmou o que os investigadores já sabiam. James Michael Biella era o homem que aterrorizou o campus da Universidade de Nevada e assassinou Breonna Dennison. Após quase 11 meses de medo e incerteza, o homem responsável por esses crimes foi finalmente preso. James foi acusado de homicídio, sequestro em primeiro grau e agressão sexual em conexão com o caso de Breonna, além de acusações adicionais relacionadas aos ataques anteriores. O julgamento, iniciado em maio de 2010, foi um caso angustiante que expôs toda a extensão dos crimes de James. A acusação, liderada pelo promotor Elliot Slater, apresentou provas contundentes que retratavam um predador calculista cujos crimes haviam evoluído de agressão sexual para assassinato. Provas de DNA ligavam James definitivamente a 3 cenas de crime, enquanto as provas forenses mostravam que fibras cinzentas encontradas nas roupas das vítimas correspondiam ao interior de sua caminhonete. A legista do condado prestou seu depoimento sobre a morte de Breonna. Ela determinou que Breonna havia sido estrangulada, provavelmente com uma das calcinhas encontradas junto com seu corpo, calcinhas que James guardava como troféus de suas vítimas anteriores. As vítimas sobreviventes testemunharam contra o agressor. Uma mulher que havia sido atacada à mão armada em um estacionamento localizado ao lado da delegacia de polícia do campus e identificou James como seu agressor. A vítima de dezembro de 2007, apesar de não ter visto seu rosto durante o ataque, forneceu descrições detalhadas de sua caminhonete que correspondiam às evidências coletadas pelos investigadores. A equipe de defesa tentou argumentar que a acusação estava confundindo 3 ataques distintos cometidos por indivíduos diferentes, apontando variações nos métodos utilizados. Mas as provas de DNA eram contundentes. Além disso, a acusação demonstrou que o padrão crescente de violência era consistente com um único agressor, se tornando mais confiante e perigoso ao longo do tempo. Após um julgamento muito exaustivo de 3 semanas, o júri deliberou por 6 horas antes de proferir seu veredito, em 27 de maio de 2010. Em todas as acusações, James Michael Biella foi considerado culpado. A fase de pena do julgamento concentrou-se na questão de se James deveria receber prisão perpétua ou pena de morte. A defesa apresentou provas sobre a infância traumática de James, incluindo depoimentos de irmãos sobre terem crescido em um ambiente doméstico extremamente abusivo, onde o pai aterrorizava a família. Argumentaram que a ausência de antecedentes criminais significativos e sua condição de prisioneiro exemplar deveriam ser considerados fatores que favorecessem a prisão perpétua. Mas a acusação argumentou com sucesso que a natureza hedionda dos crimes de James, combinada com seu padrão de violência crescente e a provocação deliberada às autoridades policiais por meio de seu comportamento de guardar troféus, justificavam a pena máxima. James foi condenado à pena de morte. A lei de Breonna foi criada em 2013. Essa legislação inovadora exige que qualquer pessoa presa por um crime grave em Nevada forneça uma amostra de DNA, que é imediatamente processada e comparada com a do Banco de Dados Criminal do Estado. Anteriormente, as amostras de DNA eram normalmente coletadas apenas após a condenação, criando uma lacuna perigosa. O caso também levou a melhorias significativas na forma como as agências policiais lidam com provas de DNA e coordenam investigações multijurisdicionais. James Biella permanece no corredor da morte, em uma prisão em Nevada, onde continua a apresentar recursos contestando sua condenação e sentença. A Suprema Corte de Nevada rejeitou repetidamente seus recursos, mantendo tanto sua condenação quanto sua sentença de morte. Em suas decisões, os juízes observaram que os crimes de James eram da classe que justifica a imposição de pena de morte, reconhecendo a natureza hedionda de suas ações e seu impacto na comunidade.
Tragicamente, a família Denison enfrentaria ainda mais sofrimento exatamente 10 anos após o desaparecimento de Brianna. Em janeiro de 2018, Caitlin Denison, prima de Brianna de 19 anos, desapareceu em circunstâncias misteriosas, contando à família que estava viajando para o Texas com um homem que tinha conhecido recentemente. Ela permanece desaparecida. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso terrível, imaginar que a jovem estava segura dentro de uma casa e mesmo assim esse assassino entrou e a sequestrou. Ele já rondava a região, já tinha cometido outros crimes, mas ainda bem que a polícia conseguiu resolver esse caso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.